Terra, cara, foi muito bom. E assim, ela explicava também o contexto de cada música, um pouquinho da história, de cada estilo musical. Foi bem doido, assim, foi massa. Eu não Tava perdi, não. Eu assisti um trabalhando. pedacinho, pô. Eu realmente tenho assistido pouca coisa, cara. Eu tô com meu tempo assim, nossa, mãe. Muita correria aqui, muita Você tá coisa. de mãe, né, Jean? Pois Hã? é, aí o A tempo Jean é tá de mãe totalmente. da mãe. É, verdade. Nossa, não sobra tempo para nada, cara. Pelo amor de Deus. Vai nascer um gnomo, né? Alguma coisa assim. Sei lá o que vai nascer, cara. Então, Socorro. esse pessoal de Santo Antônio do Leite, Ai, não tô aguentando mais esse frio também, não, viu? Tô aí achando deve estar bem mais frio que aqui, né? Não, de dia, aqui é mais quando quente. tem sol, tá bom, no sol tá quente, mas putz, o sol escondeu e de noite tá insuportável. Fogão a lenha, a estufa, nada adianta, não. Eu tô acendendo fogão a lenha todo dia também pra dar conta. Dormindo de touca. Ai, Então, gente, vocês estão reclamando de barriga cheia, porque fogão de lenha, né? Uai. Nem Pô, isso mas, aqui cara, é pede. impressionante. Eu tinha uma lenha guardada aqui, né, que não usava há anos. Meninas, eu estive olhando lá, o troço está chegando no fim. Aí. Nossa. Ela tem que ter um tempo de catar a lenha, ir lá para o meio do mato catar a lenha lá um dia inteiro, porque é muita lenha que vai, socorro. Tem que pegar umas mais grossas, assim, que ela queima durante mais tempo. A fininha tem que É, ficar mas alimentando aí toda hora. carregar essas mais grossas, meu filho, não tem Ah, como. bom. É verdade. então, gente, boa tarde. Me chegaram umas mensagens aqui, algumas pessoas vão chegar no finalzinho da aula, outras vão entrar pelo meio, então acho que a gente já pode começar. Eu tenho alguns avisos, né, para repassar para vocês, só lembrando aqui da mostra no Clóvis Salgado, né, de cinema japonês. Não sei quem é que está acompanhando aí, mas cara, é imperdível, assim. Inclusive está tendo comentários logo após o filme, né? Eles estão ficando gravados? Eles estão ficando gravados? Tá tudo no YouTube. Ah, que eu não tive tempo. E os comentários também, o bate-papo também. E foi lá que eu conheci o cineasta lá o mineiro, né? Que eu esqueci o nome dele agora. O que você entrevistou? Do Temporal. Ah, do Temporal. Do filme Temporal. Eu assisti, gostei muito. Pois é, eu gostei demais, assim, porque tem É muito aquele que ele faz da família, da mãe e do pai? Ele dá voz, assim, para umas pessoas de comunidade, assim, mas atualmente, a Luciane, quando ela entrar aí, ela pode falar melhor do que eu, mas atualmente ele está usando atores que você mandou, profissionais. que era, acho que até de Contagem. É isso. É esse? É isso mesmo. Ah, mas esse eu assisti. É o André alguma coisa. Então, esse cara, nesse filme Temporal, ele conta, assim, uma história corriqueira, assim, né, de uma mulher que sai do interior, vai para BH e tenta lá, né, a sorte, porque passou no concurso público e tal, vira agente sanitária. Então, ela sai procurando o mosquito da dengue pelos bairros. Muito legal. É muito bom, assim, tem um momento que ele é cheio de pegadinhas, assim, ele tenta enganar a gente, assim. Tem aquela tensão, né? Eu falei assim, gente, o cara vai estuprar ela. Não, ela tá nessa rua, não sei o quê, cheio dessas histórias. Cara, cheio de pegadinha. Aí tem uma hora que tu acha que o filme vai acabar, acabou o filme. Nada, ele utiliza de recursos, assim, de clichês. Aí na hora que tu vê, assim, ele saca o clichê e faz o oposto daquilo que a gente estava esperando. Isso é coisa de cinéfilo, de gente que vê muito filme e aplica na prática, né? Aí eu fui lá com ele, né, no Instagram e tal, parabenizei, bababá, aí curtiu, né? Aí eu já aproveitei assim, disse, pô, cara, tu não quer me dar uma entrevista, não? Tu não quer ter uma live, eu sou professor da FAO. Aí, porra, tentei, né? Mas até agora ele não me respondeu, mas eu acho que... Não, mas eu acho que o cara deve estar cheio de convite, assim, né? Será? Mas, assim, daqui a pouco eu insisto de novo, até ele responder.
Porque, porra, o cara é muito bom, cara. Gostei demais. E tem vários outros filmes, né? Não, tem acho que mais 4 filmes dele. Então, eu descobri esse cara através de um filme do Azul, pô, no Cine, no Clóvis Salgado, numa conversa, né? Duas pessoas. Uma cena que eu lembrei, né? Que acho que alguém postou um pedacinho lá na hora, eu lembrei, que é ele falando de Contagem, que não era naquele bairro, que não era daquele jeito. E aí eu lembrei daquela história que você tinha falado também sobre a territorialidade, né? Tá, mas Pois é. Fala um pouco disso. daqui a pouco eu faço isso. Que não É era bem antropológico. era, como é que era Não? antes? Que não era É, desse jeito, como que era, não sei o quê. Amanhã eu vou... Isso é bem Ozu, assim, porque o Ozu ele tem essa coisa de mostrar o antes e o depois e de mostrar os atritos entre um Japão moderno e um Japão tradicional, né? E ele faz isso, assim, também, esse carinha, assim. Ele faz isso através da fala dos moradores. Então é fantástico, assim. E a câmera, né, o enxugamento, assim, da composição das coisas no cenário. E isso também eu queria falar já umas 2 aulas para vocês sobre o que vocês fizeram no exercício de fotografia. Cara, espetacular aquilo. Eu fiquei de cara, assim. Muito, muito bom mesmo, sabe? Acho que cada um fez do seu jeito, assim. Eu não acreditava tanto o valor na potência desse tipo de exercício, assim, mas eu fiquei pensando depois, a partir de umas 3 ou 4 pessoas que fizeram algumas coisas aqui, que eu fiquei vendo assim, cara, se a gente tivesse essa mesma paciência, esse mesmo olhar Austung, que o alemão chama Austung, se a gente tivesse essa visão para compor com o cuidado que vocês fizeram nas composições de luz e sombra, detalhes, posicionamento, né, do ator, do modelo perante a câmera, se vocês tivessem esse mesmo cuidado e detalhismo frente à fotografia para o vídeo, cara, é transformar aquela fotografia que está imagem fixa em imagem em movimento, sabe? É pensar o cinema. Aí a gente vê a importância da fotografia no cinema, né? O cara vai desenhando, sabe? Vocês foram vendo cada detalhezinho, assim, aonde fica cada coisa, a luz, como ela entra na cena, as cores, porra, o trabalho da Suelen com cor, assim, né? O cuidado que ela teve de ir atrás de tecido para mesa, contrastar com fundo, sabe? Entre outros, assim, trabalho da Júlia com luz e sombra. Porra, se ela pega aquilo ali e transforma num vídeo, tá? Enfim, eu estou pontuando aqui só algumas pessoas, mas eu mandei para cada um de vocês, né? Um feedback, né, específico, assim, né? E, assim, eu acho que é só um exercício assim, para a gente ver o quanto o olhar rende se a gente está pensando a imagem em movimento enquanto composição. Os fotógrafos, eles entendem muito melhor do que a gente isso. Por quê? Por exemplo, vamos pegar o Cartier-Bresson. Cartier-Bresson fazia fotos do cotidiano, né? E ele fazia, assim, estava andando na rua, ele chama de o momento sagrado, o momento, eu não vou lembrar o nome do termo agora, mas ele fazia fotos instantâneas, assim, do cotidiano, né, acontecendo aqui e agora. Então, ele compunha com as coisas em movimento, sabe? Ele arranjava. Claro, ele criava também estratégias para isso, né? Se ele sabia que alguém ia passar numa determinada esquina, ele ficava de tocaia ali, né? Seja 1 hora, 2 horas, até a cena que ele quisesse pudesse se formar frente a ele no momento ali, aí ele fazia o clique. Então, às vezes pensar essas cenas em movimentos é pensar a composição em movimento, porque a gente está acostumado a pensar a composição enquanto algo fixo, né? Que é muito mais fácil, assim, pensar ela a partir do desenho, da pintura. Pô, a pintura, assim, quando eu pintava, né, os quadros assim de paisagem,
Demorava meses, cara, até às vezes eu ver como resolver a composição, né? Onde ficaria melhor tal coisa, porque pensando no equilíbrio, né? A simetria ou simetria. Já a imagem em movimento já é uma outra questão, né? Mas assim, eu acho que é muito do exercício, sabe? Exercitar. Então, assim, eu acho que foi muito bacana, assim, ver o trato, assim, que vocês deram nas imagens, mesmo sendo elas fixas, né? Um outro aviso aqui, que eu passei lá no grupo para vocês, está rolando no BDMG um edital aberto, né, para inscrição de vídeos, curta-metragens e tal, documentários, sobre esse momento de reclusão que a gente está vivendo. Só que tem que ter a MEI, tem que ter a MEI, pessoa jurídica, né? E é 6 mil, assim, por pessoa, por pessoa que for entrar. Eu acho que para 20 pessoas, 6 mil. Tá lá o edital, vale a pena dar uma olhada para quem tem MEI aí. Eu acho que não custa nada inscrever o seu trabalho. Outra questão a gente tem essa aula e mais 2. Depois a gente finaliza o curso, né? Para quem está pensando aí seu vídeo para o final, minha sugestão é que vocês apressem o processo, né? Caso queiram apresentar lá no final, para a turma ver, para eu ver e tal. Outro aviso é Casa do Saber. Não sei se você já ouviu falar desse aplicativo. Casa do Saber é um aplicativo que a gente pode baixar e aí vocês vão ter acesso. A Ana conhece. Aí vocês podem ter acesso. São vários cursos, gente, sobre tudo. Inclusive, tem uma série de cursos lá só com mulheres pensadoras. Então, Judith Butler, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, enfim, só as maravilhosas mesmo. E tem sobre história da arte, tem um sobre arte contemporânea que eu estou fazendo, que é com Aguinaldo Farias. E tem um sobre Rubens. Tem quatro vídeos sobre arte lá, é pouquinho. Mas tem um sobre tecnologias de informação, curiosidades, atualidades. Tem muita coisa. Sobre filosofia tem um monte de filósofos clássicos. Só que tem um limite, parece, de quatro cursos que a gente pode fazer. Depois é pago. Vale a pena. É Casa do Saber. Vou falar uma coisa antes de você passar para frente. Esse vídeo tem que aproveitar os cursos que são grátis. Peraí, tem gente falando ao mesmo tempo. Peraí, gente. Um de cada vez aí. Vai, Josânia. Quer terminar esse? Que aí a minha pergunta é sobre o trabalho final. Quem é que falou antes ou depois aí? Alguém falou ou ia fazer uma pergunta? Aqui. Não, eu falei só que a Casa do Saber é bom aproveitar os cursos grátis, porque lá os cursos são caros. É mesmo? Só que pode aproveitar, é muito bom. É cheio de qualidade assim, o material deles. É bom. Pelo menos no Aguinaldo Farias aparecem umas imagens, assim, fora a fala dele, ele mostra umas imagens e tal. Tem os outros cursos que é só um cara numa mesa, sentado, e ele vai falando o curso inteiro. Não mostra nada de imagens. Mas ainda assim, são umas informações legais. Último aviso vejam os textos da revista Select, eles estão saindo agora, e todos eles são referentes a esse contexto que a gente está vivendo. Atualíssimos, assim, são textos que falam tanto sobre o mercado de arte, o sistema da arte, museologia, obras de arte e a relação com as exposições, como é que está se dando o circuito expositivo agora, que, né, muita coisa mudou, e reflexões sobre a pandemia e as produções artísticas na atualidade. Tem um texto lá sobre esses monumentos sem cabeça. Nossa, tem muita coisa curiosa sendo gerada lá na revista Select. E é isso. De aviso é só isso. Quem queria perguntar, Josânia?
Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho do vídeo final, assim. Pois é, eu acho que quando a gente começou lá atrás a pensar essa questão de roteiros, algumas pessoas já sinalizavam, né? Eu vou estar preparando roteiro aqui, e aí talvez entregue no final, ou talvez eu faça depois, lá para frente, né? Fora do curso. Para quem vai fazer no final do curso, já minha sugestão é que vocês encaminhem, né? Se ele for muito grande, comecem a pensar recortes dele, né? Objetivar, sintetizar, focar, começar a filtrar, né, o que é o essencial nele para poder avançar o trabalho, né, porque tem mais 2 semanas só. Acho que mais, né, mais de 2 semanas. Tá, tá legal. Então, não tem nenhuma indicação em particular, né? Ele seria o resumo, ou, sei lá, o produto do que a gente escolheu, assim, né? Eu também tenho outra pergunta sobre o final do trabalho. Se o roteiro ele tem que ser escrito por uma pessoa só, a gente pode ser em grupo? Sim. Pode ser em grupo, como vocês acharem melhor. Sem grupo. Tá. A gente tinha pensado umas coisas juntas, né? Pode ser em grupo. Quanto facilitar, melhor, né? E tinha uma outra coisa também. Pô, esqueci. Nossa, me deu um branco agora. Deve ser esse frio. Mas, enfim, ir encaminhando logo para que o que for essencial para vocês apareça, né, no que vocês estão pensando. Nossa, esqueci mesmo, mas depois eu lembro. Não o dever de casa de hoje, não? Você ia falar mini doc? Também, bom lembrar disso. 2 pessoas me entregaram, né? Alguém mais fez, gente, do documentário? Então, eu tava querendo fazer baseado em umas fotos, tipo, montar com as fotos e não com trechos de vídeo. Mas eu tive um problema porque eu troquei de computador e aí eu preciso de reinstalar o editor de vídeo que eu estava usando. Então, eu até coloquei as fotos no Drive para você ver. Eu acho que dá para ter uma boa noção do que eu quero fazer, mas eu ainda não editei, não montei. Aí vou ver se eu consigo fazer isso hoje ainda, até de noite. Beleza, Ângela. Legal. Você que tem que liberar aí, ó, o seu áudio. Jean, tu tem que liberar teu áudio. Clica aí nesse microfonezinho. Ô, Ricardo, eu tô fazendo, mas esse trabalho final, o que é para fazer? Porque eu só conseguia entrar agora há pouco. Ah, sim, aí tu me lembraste o que eu ia dizer. Esse trabalho final, gente, ele pode ser uma soma, né, das ferramentas que nós vimos até agora, né? Ou ele pode ser uma recapitulação de alguma aula que vocês viram e, de repente, algo chamou a atenção e vocês não chegaram a realizar, né? Ele pode ser tanto uma síntese, né, que foi visto, quanto um detalhe, né, uma técnica em específico, né, um trecho, né, de um dos livros que a gente viu. Aliás, o de documentário a gente nem quase viu, né, mas hoje a gente vai ler uma parte dele. Jean até sumiu daqui. Acho que ela clicou em algum... Oi? Então, na verdade, eu tinha entendido que o doc era para o trabalho final, mas tudo bem. Eu até fiz umas imagens ontem, semana passada, só que eu preciso de mais imagens do que eu estou fazendo, assim. Porque eu estou acompanhando uma amiga minha em consulta. Tá. Eu estava fazendo Eu esse não modelo. consegui abrir aqui, consegui? Agora Eita. conseguiu. Ah, tá. Então Ah, É isso, assim. Aí eu devo terminar essa semana também, porque amanhã ela tem uma consulta. E aí, para não ficar muito grande, né? Ser um curta, né? Então,
ser uma coisa nessa proposta. Tá, beleza. Sem problema. Então, vamos retomar aqui a questão dos documentários, né? Semana passada a gente falou sobre a questão da ficção, da representação, da realidade, né? E a gente falou da combinação dessas duas coisas a ponto de a gente não saber diferenciar, né? O que é ficção, o que é realidade. Aí coloquei para vocês alguns documentários, né? E que trabalhavam, né, com essa vertente de produção de ficção mesmo, né? E também a gente viu alguma coisa sobre documentários, né, que representam, que registram e que tentam dar conta, né, de uma história, como, por exemplo, o Santiago, né, do Moreira Salles. E aí, uma coisa também que eu tinha esquecido de falar para vocês, com relação a essas fotografias que vocês fizeram, as cópias, né, de fotógrafos. Vocês sabiam que tem uma cena do Santiago que é uma cópia exata de um filme do Kurosawa? Isso foi um amigo que me falou. Moreira Salles fez idêntico, porque ele gosta muito do Kurosawa, né? É um dos cineastas que ele admira. E aí ele fez o trecho idêntico, assim, ao do Kurosawa, mas copiou tudo, assim. Então, para a gente ver, assim, o quanto a gente tentar aproximar, né, a nossa linguagem desses mestres, né, o quanto a gente aprende, porque a gente vai tomando contato na prática, né, com determinadas técnicas que, vez por outra, a gente só tem acesso em teoria, né, a gente lê o que é o chiaroscuro nos livros de pintura da história da arte, né, fulano de tal usava muito o chiaroscuro. Mas como é que é fazer o chiaroscuro, né? Quem eu posso utilizar como referência para trabalhar o chiaroscuro? Rembrandt, Rembrandt, é verdade. E se eu tentasse copiar a técnica do Rembrandt, né? Como é que seria? A princípio, seria uma criança, né, tentando reproduzir lá a técnica do cara. Mas com a repetição, e a gente falou sobre isso, né, já algumas aulas atrás, os orientais falam muito sobre essa questão da repetição. Com a repetição, a gente ia chegando próximo ao que seria essa técnica, né? Eu fico pensando aqui nos restauradores aqui, presentes aqui no grupo, né? Por exemplo, o Eduardo aqui, né? O povo que está se formando em conservação e restauro. Cara, restaurar, aí o Eduardo pode falar até melhor do que eu, restaurar uma obra é assimilar, apreender aquela técnica e tentar emular ela o mais precisamente possível, né? Não é mais ou menos por aí, Eduardo? É isso mesmo. Desliguei aqui o microfone. Então, Eu também sou restauradora, fala com ele. Justamente, Denise também. Tem 3 restauradores aqui. Você tem que assimilar a técnica e fazer o mais parecido possível dentro de certos critérios éticos. Você não pode falsificar o trabalho ali do sujeito, sabe? Então, você, quando olha muito de perto, tem que dar uma diferença, e quando olha de longe, tem que ficar idêntico, assim. Você tem que entender o que o sujeito fez e seguir aquele caminho, mas não fazer exatamente igual. Mas não pode tirar o mérito dele. Por isso que a gente faz uma técnica diferenciada, né? Tem os 3 caminhos. Mas o que a gente faz, que eu tracei já... É manter a leitura... Sionismo tem que... Isso, manter a leitura sem alterar o que ele fez. Tem estudos também da tinta, do tipo de tinta, do pigmento e tal, que tem que ser usado. Vocês têm que... Tudo, tem que aproximar, mas tem que deixar. O ideal é que você use uma tinta com a qualidade arquivística, né? Para ela durar bastante tempo. Assim, um material... Se você usar o mesmo material que o sujeito usa, você está criando um falso histórico. Você não pode conseguir aquela cor. São feitos vários testes então também. tem que ser algo similar para dar essa diferença mesmo do que foi restaurado e o que é o... E com tem toda uma história, né? Tem toda uma sistemática, né? E tem as questões... Não pode criar um falso histórico. técnicas também, né? Igual a gente... o Ricardo já até falou na aula passada,
que, tipo, a gente não pode misturar uma coisa que não dá certo com outra. Às vezes, uma tinta a óleo não combina com uma tinta à base de água. No restauro da Nossa Senhora da Conceição, por exemplo, a gente faz vários testes antes. O ideal seria usar o original, né? O que o autor que fez a obra utilizou, só que há muita coisa que a gente não encontra hoje porque eram feitos com recursos próprios, como temperos de ovo e tal. Exatamente. Eu Mas imagino naquela a gente época, o faz vários azul, testes e tenta achar o que mais compactua para não perder a especificidade e a caracterização original da obra, mas que também tenha uma durabilidade maior, porque a gente não é só restaurar, também na questão de conservação. Imagina que barato, eles faziam a tinta azul, era com lápis lazuli, essa pedra maravilhosa, moída e tal, e misturando, gente, eu fiquei com uma vontade de asa de borboleta também. Tá, gente, vamos fechar esse parênteses. Por aí vai. Estão É o viajando. seguinte, eu fiz... Não, é curioso o assunto, mas aí se a gente continuar, a gente vai embora, né? Falando dele. Tem um livrinho para vocês que querem, né, saber um pouquinho mais dessa relação entre cópia e original e tal, entre plágio, roubo, falsificação, que é chamado Eu Fui Vermeer, da Companhia das Letras, que fala sobre a história do grande falsificador dos quadros do Vermeer. Eu Fui Vermeer. Eu vi esse documentário dele que explica. Tem um documentário também, acho que tem um filme, enfim, era fantástico. Eu Fui Vermeer, Johan Vermeer. A moça do brinco de pérola. Hã? Ele não é o que fez a moça com o brinco de pérola? Isso, esse mesmo. E aí o filme também, A Moça do Brinco de Pérolas, é Como que fantástico. escreve? Qual o título? Qual o autor? Eu Fui Vermeer. Vermeer. Então, só para a gente ter uma noção de que as técnicas, elas vêm, né, antes de nós, assim, né? A gente vai tomando contato com esses cineastas, né, documentaristas, a gente vai assimilando essas técnicas. E a partir delas, a gente vai voando, né, alçando outros voos, né, a gente vai criando nossas próprias técnicas. O Paul Klee, que eu gosto sempre de citar, ele fazia essas misturas que a Cris citou aí, entre tinta à base de óleo e tinta à base de água. Então, os quadros dele, alguns quadros, são uma desgraça assim, para os restauradores, porque o cara, em meio às experimentações, né, primeiro contato com realidades matéricas diferentes, né, ele ia experimentar. Então, ele ia fazendo sem ter um controle da coisa, mas o Klee era fantástico, ele ia observando como que ocorria o diálogo, né, entre esses materiais. Ele tem uma pintura que é sui generis, porque ele tem uma informalidade que é controlada, são pinceladas ali, que a gente tem um abstrato que é dificílimo, assim, que é expressivo, mas que tem um controle. Porque ele fazia esse jogo entre a formalidade e o informal, entre subjetivo e objetivo, e ele tinha total controle. Então, ele ia observando como é que se dava o experimento e ia fazendo anotações, cujas anotações estão no diário dele. Então, a gente tem contato, tem noção de quanto de cada substância ele utilizou, ele tinha um procedimento tão exato para lidar com, sabe, os dois polos, que mais à frente, observando como é que se deu o experimento, ele ia dominando a técnica e transformava isso numa técnica nova. Então, eu estou falando de pintura, mas isso dá para a gente pensar também como é que ficaria no vídeo, né? Como é que ficariam determinadas técnicas no vídeo. Quer dizer, como é que é assimilar uma técnica que já foi feita, né, por outros cineastas, e como é que, com a repetição dessa técnica, eu vou me tornando senhor dela e vou acrescentando o meu quinhão, né, vou colocando o dedo na técnica e vou acrescentando, né, a minha poética, o meu procedimento, aquela técnica, e aí, quando eu vejo, eu desenvolvi uma outra técnica, diferente da primeira.
São vários Tá. caminhos. Eu estou falando de um deles aqui, mas são vários. Assim. Oi. Só fazendo um parêntese em cima do que você disse, na performance que eu postei da Bárbara, aqui em casa tinha um quadro feito a óleo, tinta a óleo. E no restauro, às vezes, como eu disse, não cruzam, né? Não dá certo as duas tintas. Você usar uma óleo em cima de uma acrílica. Só que eu estava aqui, né, recolhida, eu queria terminar ele estava estragado, ele era feito a óleo, eu só tinha tinta acrílica. E também aqui em Felizlândia não acha esses produtos, várias coisas a gente não encontra. Aí o que acontece? Eu esperei ele secar bastante, mais antigo, fiz o teste com a tinta que eu tinha acrílica e deu certo. Tanto que no vídeo aparece, né, eu fazendo. O que está por baixo é a óleo. A que eu utilizei para finalizar foi a base de água. E então, assim, como você disse, a gente pode criar uma outra técnica, né, e fazendo experimento que pode dar certo. Assim. E às vezes isso pede um tempo, né, de maturação, porque dependendo do procedimento, dependendo da substância que tu estás usando, ela vai craquelar, Sim. ela vai escolar, né? Uma superfície pode não lidar bem com a outra. Então, são meses, às vezes anos. E para quem trabalha com tinta acrílica, vocês sabem, né? Ela foi criada há algumas décadas. Então, a gente não sabe ainda dizer como é que essa tinta se comporta frente aos séculos, né? Então, de repente, alguns artistas, como, sei lá, vamos chutar aqui, eu não sei nem se ela usa essas tintas, mas a Beatriz Milhazes, né, que vende as obras por milhares de reais. Então, a gente não sabe, assim, né, quantos anos vão durar aqueles trabalhos dela, né? De repente, não dura nem um século, eu não sei. Tinta acrílica a gente não sabe, não conhece ainda, né? Craquela muito. Eu já vi tinta acrílica craquelar, né? Eu não sei repetir o processo do craquelamento dela, porque eu fiz, mas não observei. Experimentei, mas não observei. Aí E aí, vem a questão depois de você entrar com um verniz que dá um acabamento, mas é teste também, né, gente? Nada é assegurado. Quando mas, ó, uma forma de poder assegurar o que a gente está fazendo para depois repetir de novo o mesmo procedimento é anotar, cara. Anotar tudo. É ter o caderninho. Aí depois esse caderninho pode até virar um caderno de artista, sabe? Para aproveitar melhor, sei lá. Eu consigo anotando. Então, é bom anotar tudo, tem que anotar tudo. Então, o que seria documentar, né? Nesse sentido, né, mais ligado a uma linguagem artística, né? O que seria registrar, né? E pensando agora com as ferramentas que a gente tem em mãos, né? Todo mundo cheio de ferramenta aí, né? Laptop quebrado, celular, né? É uma beleza. Meu aqui, coitado. Se eu coloco ele para carregar, virar de cabeça para baixo. De acordo com o nosso contexto, as ferramentas que a gente tem, né? Se a gente for pensar nesse contexto que a gente vive e com as ferramentas que a gente tem, o que a gente poderia estar fazendo para além de uma produção somente estética, né? Se a gente está documentando o presente momento, como vincular, né, esse contexto que a gente vive, que pode ser um contexto ligado não só à questão política, né, mas o que é isso aqui? Conceito de assimilação e transformação aconteceu. Que pode ser não só um vínculo com o contexto político, mas, né, pode ser um vínculo com a pandemia, um vínculo com a biologia, né? A Suelen falou alguma coisa aí, Suelen? Fala pra gente aí. Passou rápido aqui, não deu para eu ler. Está sem microfone? Vou ler. Ela escreveu: esse conceito de assimilação e transformação aconteceu muito na formação dos gêneros musicais, por exemplo. Mestre Vieira, precursor da guitarra, tocava bandolim, usou a técnica
sabia na guitarra, além da assimilação de outros ritmos latinos, choro e jovem guarda. Verdade. Nossa, ótima referência. Bem lembrado. Bem lembrado. Tem um documentário chamado Mundo Remix, que os caras mostram que nada foi criado. Isso é uma teoria, né? Mas assim, é bem válida, porque os caras eles sustentam lá que, cara, Led Zeppelin é cópia, assim, são plágios, mas assim, eles embasam, né? Por que não pode ser chamado de roubo? Porque os caras vêm de uma vertente do blues que fazia isso, né? Que o autor se perde, a música corre solta, todo mundo usa ela e tal. Então, muitas músicas que a gente acha que são originais, na verdade, tem um trechinho de outra. E, assim, eles vão remontando, assim, na história. A gente vai vendo várias, assim, que a gente pensava que, que o cara tinha criado, mas não foi. Ele pegou, né, emprestado, se apropriou, fez colagem musical, né? E aí, como a Suelen bem lembrou aí, tem vários compositores que vão fazendo esse mix, essa colagem, né? E, às vezes, é engraçado a história de como isso chega até nós. Em Belém, eu sei que muita dessa música, assim, um ritmo mais caribenho e tal, ele veio através de rádio pirata, sabe? Na fronteira com a Guiana Francesa. Então, é interessante que todas as coisas têm história, né? Seja a música, seja a imagem fixa em movimento. E é interessante quando a gente acompanha essa história e a gente tem o poder de retratar ela, né? De documentar, de registrar. Agora, como a gente vai fazer isso, né? Eu vou me manter na superfície da coisa, quer dizer, na estética do objeto, que é interessante, né? A gente sabe, cores, formas, né? Enfim, tudo aquilo que pode atrair, né? Dar sabor para a imagem, né? Para tornar ela agradável, né? E comestível visualmente. Os olhos, a gente sabe, né? Os olhos, eles desengolem coisas, né? Eles sentem sabores, eles gostam de ser alimentados. Mas, assim, será que é só estética? A gente sobrevive somente da estética? Será que a gente não pode colocar um pouquinho mais de outro tipo de tempero aí, assim? Pensar a funcionalidade das imagens, pensar o papel dela na atualidade, né? Pensar qual a função da arte no momento que a gente está vivendo. Aí eu falo aqui especificamente da imagem em movimento, né? A gente está vendo documentário aqui. O que seria interessante documentar nesse momento? E como é que eu poderia estar casando, né? Estética, né? Seja uma imagem colorida, sejam formas, né? Cenário pensado e tal, né? Tudo que entra ali eu penso, uma questão estética, né? E a funcionalidade disso tudo, né? Qual é o tema, o assunto, como é que eu estou trabalhando isso, né? Como é que eu pensei essa junção? E a gente podia pensar aqui em cima, poderia ser um tripé isso, né? Quais são as reflexões, os autores que eu trago, né? Para trabalhar com essa junção entre estética, né? Ambientação, cenário, e a questão, o assunto que eu estou trabalhando, né? De que maneira, quais são os autores que eu trago junto comigo, né? Como é que eu facilito, como é que eu faço essa linguagem ficar mais próxima das pessoas, né? Posso estar utilizando, de repente, um viés antropológico, um viés social, eu posso estar utilizando caras como Eduardo Coutinho, que tinha um método próprio, né? De investigação, de aproximação do outro, de entrevista, né? Como é que eu vou pensar nesse momento, né? Uma arte onde ela não só fosse esteticamente aprazível, né? Contemporânea e tal, mas ela trouxesse informações e elas repassassem mensagens para o outro que estimulassem ele, que instigassem ele a sair do local onde ele se encontra, né? Para que ele próprio, de forma autônoma, pudesse repensar, né, o seu cenário, a sua comunidade, o seu bairro, e de repente, né, a sua cidade, chamando outras pessoas para estar junto com ele. Olha só a ferramenta que vocês têm em mãos. A gente tem a internet para divulgar nossas ideias. E o vídeo é uma ferramenta por excelência.
é um canal de repasse de informação. Vocês sabem, vocês viram o que aconteceu durante a semana? Vocês sabem o que é K-popers e TikTokers? Vocês sabem o que é isso? Não, traduz. Não. Do TikTok? Deu para deduzir. Qual que é o outro? TikTokers. É, do TikToker. aquele programa que faz vídeo para o TikTok? Isso. Quem adora TikTokers e começa a postar vídeo no TikToker se torna um TikToker. Tem um grupo, existem valores, existe uma ideologia ali dentro, tu te torna um TikToker. Sei na hora para ver Eu vou colocar lá no grupo, tá? Que é um TikTok. Não gostei muito, não. Tem uma TikTok que faleceu, né? 16 anos, foi encontrada morta. Famosa. Peraí que eu vou colocar no grupo, tá? Vou colocar aqui o TikToker. Eu coloquei... Tem o TikToker e tem o K-pop, tá? Eu coloquei o K-pop primeiro e agora eu vou colocar o TikToker. TikToker são esses produtores de vídeo atuais. Ricardo, os vídeos do TikTok estão prontos. Aí a gente entra, né? Eu não sei muito. A gente entra e faz a imitação como se... Aí o vídeo reproduz. Isso seria uma cópia? Isso seria um... Como? Eu esqueci a palavra. Apropriação? Isso seria uma... Plágio? Mas não é. É o que eu quis perguntar. São colagens. Eu entendo como colagens, né, visuais. Colagens de imagens em movimento. O problema é que quando a gente sai da estética e vai para o mundo, né, mais objetivo, tu vais ter que entender que existem normas e regras, né? E aí tu pode ser processada, né? Porque tem alguns segundos, né, para o uso de uma música, por exemplo, de uma imagem. Tu não pode utilizar, né, determinada... Vários vídeos meus na internet foram retirados, assim, porque tinha uma música inteira do Radiohead ou do The Beatles, né? Eu botei lá e os caras retiraram. Então a gente tem que estar muito ciente disso, né? Mas assim, por que eu falei dos K-popers e dos TikTokers? Os K-popers, gente, são pessoas que... é isso aí mesmo, Sueli. Os K-popers são uma galera que curtem música oriental, japonesa e tal. Eles curtem K-pop. Uma coisa. Na verdade, é uma música da Coreia, né? Que é como se fosse uma inversão de você. É como se fosse a música norte-americana, que é essa coisa cultural, né? Que os Estados Unidos tomou conta do mundo. Então a Coreia começou a fazer isso também. É como se fosse uma música pop coreana que também tem essa coisa da abrangência. Como o cinema, né? É inspirado todo na música ocidental, assim como o Parasita, né? Que é esse último filme aí coreano, que não é um filme coreano, é um filme bem ocidental, tem uma narrativa bem ocidental, que é uma tentativa mesmo dessa questão de propagar a cultura deles para o mundo, né? Os adolescentes adoram. Eles adoram. Adoram K-pop. Tem toda uma cultura por trás. E é interessante, enquanto fenômeno antropológico, social, né? É interessante a gente saber pesquisar, porque sempre tem coisas ali que a gente pode aproveitar. O Cláudio falou aqui sobre girls band, boys band, né? Aquela coisa NSYNC. Na minha época era Menudo, né? O Dominó e tal, essa galera assim. Tinha virado uma febre, assim. Eu não gostava, tá, gente? Eu gostava de Fefe No More, Guns N' Roses, esse pessoal assim. Mas, assim, eu lembro, assim, que tinha colegas e a meninada, assim, gostava muito do Menudo. E virava febre, assim, quando eu via o pessoal estava usando aqueles lenços na cabeça e tal, tinha aquele cabelo esquisito. Mas, assim,
o que eu estou querendo dizer é que esse K-Popper, né, ele se tornou uma coisa assim, tem 99 milhões de pessoas que são fãs assim do segmento. Então, esses caras, que são adolescentes, né, eles se juntaram e começaram a derrubar sites que pregavam o White Lives Matter, que é brancos importam, vidas brancas importam. Né, geralmente um grupo formado por nacionalistas, skinheads e tal, em contraposição ao Black Lives Matter, né, vidas negras importam. E aí os caras do K-Popper começaram a entrar nesses sites e publicar, cara, era chuva assim de postagens com os ídolos deles, K-Popper, né? Vocês já viram? Vão atrás assim desses ídolos K-Popper, um troço muito doido. E aí eles pegaram essas páginas e começaram a encher elas iam derrubando as páginas. E no comício do Trump, eles reservaram não sei quantos milhões de ingressos e não apareceram. Então, eles vaziaram o comício do Trump. Então, eu estou dando só um exemplo aqui do poder que é a comunicação hoje via internet. A potência que é quando a gente se introduz e a gente conhece esse sistema. A gente sabe como essa estrutura funciona para poder utilizá-la, né, para poder estar intervindo nela de uma forma mais visceral, né? Então, alguns artistas hoje estão repensando suas produções artísticas no Brasil, fora do Brasil, né? Repensando em termos de que o momento pede que a gente não só produza estéticas, né, novas, mas que a gente repense, né, a filiação dessas estéticas com a política, com a economia, com a geopolítica, né, com a cultura. Como é que essas obras elas estão se inserindo, né? Por que obras, por exemplo, da Rivane Nashvander, da Luciana Magno, do Alex Fleming, né, vou citar só alguns brasileiros aqui. Por que essas obras começaram de, sei lá, menos de um ano para cá, se tornarem políticas? Se esses artistas antes falavam apenas de questões mais plásticas, poéticas, que não necessariamente eram políticas, eram geopolíticas, eram econômicas, né? Alguns deles tinham até muita... eram muito refratários em pensar a política dentro das suas obras, né? Viviam num mundo próprio. Por que hoje, né, essas obras elas estão rumando para esse lado, né? Eu sempre gosto de citar eu acho que é o Ezra Pound, que diz assim, que o artista é a antena da raça, né? E que as obras de arte, elas são filhas do próprio tempo, né? Do momento presente. Elas são filhas, elas são fruto, reflexo do momento em que a gente vive. Vocês querem saber o que foi um determinado contexto histórico? Peguem obras de arte. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso já foi dito por alguns historiadores, né, da cultura, da história da cultura, como o Jacob Burckhardt. Jacob Burckhardt era um cara, Peter Burke, era um cara que estudava arte e escrevia sobre história da arte, mas ele pesquisava um tripé. Ele pesquisava política, religião e cultura, e a relação entre essas três coisas. Então, ele ia falar de uma obra de arte, ele ia falar do vendedor de peixe ali da esquina. Ele ia falar de obra de arte, ele falava da economia da cidade. Ele ia falar de obra de arte, ele falava da história, das lendas, né, da cultura local. É maravilhoso o Burckhardt. Então, assim, até que ponto, né, isso que a gente faz hoje tem essa potência, né, de levar, de instigar o outro a repensar a sua relação com o mundo, mas que a gente não usa, né? A gente fica na superfície, né? Até que ponto esse momento presente ele pede que a gente, como diria o Mário Costa, que a gente se engaje, né? Que a gente não
pinte a política, que a gente não desenhe cenas políticas, mas que a gente esteja lá, né, no momento em que a manifestação política está acontecendo. Isso eu estou só jogando aqui, tá? Então, Ricardo, eu posso falar uma coisa aqui? Pode. Interessante, é que as grandes empresas aí engajadas, que aconteceu esse fim de semana, também é uma coisa interessante que eu acho que é muito válido e que é muito importante para a humanidade. A Coca-Cola e uma outra empresa muito grande aí, eu não sei o nome agora, não lembro. Então, tem assim, o Facebook e outra mídia, eu acho que é o Instagram, e qualquer propaganda ou qualquer assunto que vai instigar um determinado comportamento, não falo de direita, mas que seja de racismo, de ódio, tem que ser cortado. Então, porque senão eles vão cortar os financiamentos, né, a propaganda, vão tirar as propagandas que financiam essas empresas, esses sites de relacionamento. Então, eu achei uma coisa muito positiva, sabe? Que isso já dá uma coisa assim que a gente pode pensar assim, vai ser bom, né? Pelo menos não vai ter propaganda racista, nem que instigando o ódio nesses casos. Vão retirar mesmo a pessoa, o perfil e por aí vai. Então vai ser muito bom. Eu acho que o ideal seria que eles pudessem ter consciência disso e retirar por conta própria, mas como não ocorre isso, eu acho que pede uma reação, sim. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Pede a reação, achei que foi bom. Não, tem que haver reação. Vou contar uma coisa para vocês aqui, que foi super esquisita, não sei se eu já falei isso aqui. Eu acho que eu já falei. Num determinado momento, houve umas invasões em alguns museus no Brasil, e houve lá no Palácio das Artes também, queriam invadir a exposição do Pedro Mauro Almeida. Acho que eu já falei isso aqui, né? E aí o pessoal estava fazendo cordão de isolamento para os crentes não entrarem no... Cara, se isso fosse em outro momento, não haveria um medo daquelas pessoas, haveria uma reação, entendeu? Porque até então, o que a gente tem? A gente tem, e assim eu digo, uma violência no sentido não de destruição de tudo, mas de uma reação. Até então a gente tem, no Estado moderno, né, um direito que foi dado ao Estado de só ele poder usar de violência. Só é dado ao Estado, né, ser reativo. A nós foi dado o direito de ser passivos, de se submeter sempre. A arte, ela não é passiva, ela nunca vai ser. Porque senão, se ela se deixa apassivar, ela não cria mudanças, seja na sua própria linguagem, ou seja no contexto onde ela está inserida. Ela não modifica, se ela se deixa passivar, ela não deixa de ser o que ela é. Por exemplo, imaginem que se os gregos, né, com toda aquela beleza que eles fizeram, se não houvesse uma necessidade de mudança e se a arte se contentasse em ser o que ela era, né, para os gregos, nós estávamos fazendo esculturas e pinturas gregas até hoje. A arte, ela sempre provoca incômodo. Ela sempre é um incômodo em pessoa. É por isso que existem vários períodos da arte, um atrás do outro, e ela nunca para. Ela está sempre se modificando, ela é igual, sabe, um mutante, ela é um polvo, ela é tentacular, ela pega e vai absorvendo tudo, ela absorve o contexto. A civilização muda, a sociedade muda, a subjetividade muda, a arte, ela muda. Ela é inquieta, ela está sempre se modificando, então ela não pode ser passiva. Ela tem que reagir, ela tem que criar, como Deleuze fala, linhas de força, né? Ela tem que criar, sabe, capacidade de a gente poder fugir para outros locais, para outras zonas de pensamento. Ela tem que ser inquietante, ela tem que transformar. Claro, dependendo de como a gente utiliza nossas ferramentas, né?
cada um com a sua linguagem, né? Um gosta de produzir fotografia, o outro gosta mais de produzir vídeo, o outro já gosta mais de trabalhar com instalação, com intervenção, o outro já gosta de uma arte mais relacional, né? Já vai fazer encontros de almoços e jantares e tal. Mas o que ela está levando no seu dojo, na sua estrutura, que ajuda a modificar determinadas realidades? De que forma eu posso estar contribuindo? E o vídeo, gente, é uma potência, uma ferramenta para poder levar o outro. Por isso que a gente tem que pensar, a gente tem que sentir, a gente tem que refletir, a gente tem que ser delicado com aquilo que a gente faz, porque existe um espectador, existe uma pessoa que vai ver. Ah, mas meus vídeos ninguém vai ver e tal. Sim, mas se 2 ou 3 pessoas verem, já é gente, né? Não vão ser 3 milhões, né? Mas, pô, quem for assistir já é uma pessoa, a gente tem que ter respeito por ela. Ricardo, eu lembrei agora, não tem muito a ver com o assunto, mas acho que eu não vi nenhuma postagem. Você não teve resposta do pessoal dos curadores lá da UFOP, ou já teve? Não, ainda não me responderam. Inclusive, hoje é dia 29, né? O prazo de envio até amanhã. Pois é, isso que eu estava pensando, que eu vi o prazo aqui. Eu insisto. Eu fui, mandei para um, depois mandei para outro. E se não me responder, eu vou mandar de novo. Mandar outra vez, perguntando, né? Porque é o seguinte, esse médium que a gente está lidando, e eu não sei até quanto tempo, né? Essa pandemia vai deixar a gente isolado. Ele é uma ferramenta poderosíssima, ele é algo que nomadeia pelo planeta inteiro, né? Sem a gente sair de casa, né? A gente está andando pelo mundo, né? Através dos computadores das outras pessoas, levando, né? Informação, levando conhecimento, levando, né? A capacidade da pessoa se reestruturar, se readaptar frente ao mundo, né? Então, cara, ver esses meninos aí do K-pop, né? Reconfigurando as coisas, né? O Trump lá querendo que o discurso dele, implementar o discurso dele lá numa cidadezinha norte-americana, foi ele mais, sei lá, 6 mil pessoas que apareceram lá, que é pouquíssimo em relação a esses comícios que ele faz lá, que dá muita gente mesmo. Eles esvaziaram o salão. Deixa eu ver. Aí a gente pode perguntar assim também, né? Dentro desse contexto, né? Quais seriam as ferramentas, né, para estar implementando isso? Cara, cineclubes, né? Grupos de estudo, arte participativa e colaborativa, né? Fanzines comunitários. Tudo pode estar levando, né, as ideias, né, através das produções de vocês. Então, assim, o que a gente quer, né, com esses documentários? O que a gente quer, né? Para aqueles que aí vão continuar no ofício e vão continuar utilizando a ferramenta, né? Obras visuais, assim, para emplacar no sistema de artes, para fazer uma graninha, né? É uma opção, né? Contudo, assim, e as outras opções, né? Que podem estar junto a essa, né? Será que a gente precisa, né, de mais obras visuais e plásticas, né? Num mundo sobrecarregado por imagens visuais e plásticas? E se a gente pensasse como é que ficaria, né, a junção disso que a gente já tem, né, com intencionalidades, né, com problematizações, com reflexões, né? Como é que a gente pode estar intercalando as duas coisas? Como é que a gente pode estar pensando, né? Imagem e economia, imagem e ecologia, imagem e política, imagem e, sei lá, sociologia, imagem e ludicidade. Como é que a gente pode estar conscientemente
inserindo isso nos documentários ou nos curta-metragens, né? Eu estou só jogando aqui para a gente ir pensando, né? Que caminho eu estou escolhendo para essa produção? Que caminho, né? Estou prevendo para ela? O que me toca? O que eu amo fazer, né? Que tipo de assunto que eu amo trabalhar e que eu posso estar colando a essa linguagem, a essa ferramenta. Eu gosto da ferramenta por si mesma, né? Então vamos investigar a linguagem que trabalha essa ferramenta, vamos se debruçar sobre a linguagem, a própria linguagem, e entrevistar, de repente, pessoas que trabalham com curta-metragem, pessoas que trabalham com documentário, pessoas que experimentam a desconstrução dessa linguagem, mostram ela por dentro, sabe? Eu estou fazendo uma curta-metragem aqui onde a pessoa entra, né, o personagem principal entra no computador e o computador ele é um sistema falho, ele está quebrado por dentro. E aí a pessoa navega, ela está lá dentro, assim, né? Eu escolhi como saída do isolamento entrar num outro espaço, como válvula de escape, entrar dentro da rede de computadores, só que o computador está quebrado. O sistema falhou, ele está todo cheio de glitches, todo cheio de ruído. Então, sabe, isso é falar sobre a linguagem. Eu estou me debruçando sobre a linguagem do vídeo. Assim como o pintor abstrato, quando ele, né, lá atrás, quando os impressionistas começaram a se debruçar sobre a linguagem da pintura e não se sentiram envergonhados e nem viram problemas em mostrar a pincelada, né? Em mostrar que aquilo ali era pintura. Eles começaram a trabalhar com a linguagem, a estrutura óssea das artes plásticas, né? E aí os abstracionistas foram mais além ainda, quando eles começaram a não representar mais nada, assim, começaram a se debruçar sobre a linguagem pura pictórica, começaram a enveredar pela discussão em torno da linguagem, né? Então, eu estou avançando aqui para a gente poder ir pensando muito para além de uma simples linguagem que representa as coisas, tá? Porque ela é muito mais do que isso. Toda linguagem né? Quando a gente aprofunda ela, a gente vai vendo que, nossa, o buraco é muito mais embaixo. Por isso que é sempre interessante a gente rever a história da arte, rever a estética da arte, né? Beleza, gente? Alguma questão aí? Alguma observação, alguma contribuição? Então, fiquei pensando que a gente pode estar aqui, né? Eu estou aqui, sem nenhum propósito objetivo, assim. Mas vamos pensar que em algum momento me apareça uma oportunidade de aplicar isso que nós estamos aprendendo em algo que para mim é importante. Eu acho que para mim é um pouco isso, assim. Sempre é utilizável, entende? Sim. Quando eu estava lá nas vilas, nas favelas trabalhando, por exemplo, que eu usava a linguagem para capacitar os moradores sobre o tema que a gente estava trabalhando, se eu desenvolvi a técnica sozinha, mas sem saber nada, nem sabia o que eu estava fazendo. Não interessa, funcionou, mas sem o alcance que a técnica traz. Então, eu vejo que também não é só a técnica, né, mas a sensibilidade, o olhar, as indicações de escuta que você dá, de aprender a ver, enfim, toda essa, né? Porque não é só a técnica que você está falando, né? Nós estamos abrindo os poros para perceber as coisas. Então, eu posso não utilizar agora, nesse momento, não ter recurso, não ter tempo, mas está aí, né? Abre-se. Então, eu vejo também a interação com esse universo, seja ele de um tema específico, ou seja ele da técnica, ou seja ele
como linguagem, que também para um momento que pode aparecer, assim, não sei, pode aparecer. Cada momento pede uma coisa da gente. Então, eu também vejo como A nova ferramenta. recurso. Uma coisinha que fica aí. É porque fica tão nosso, né? Quer dizer, quando a gente pega aquilo como uma ferramenta nossa, que a gente pode guardar na nossa caixinha e usar a hora que a gente quiser, sabe? E a gente pode usar de tantas maneiras diferentes, né? Porque a gente ganha autonomia quando a gente compreende como é que a coisa funciona e como é que eu posso sentir, né? A melhor maneira de utilizar isso, né? Em frente a esse contexto, não tem como assim não pensar que toda arte ela passa assim por uma criticidade. Não estou falando de crítica, tá? Tipo, você está fazendo uma coisa muito feia, não é isso, não é essa crítica. É observar de forma mais crítica, pormenorizadamente, é isso mesmo? Aquilo em que eu me detenho, sabe? É observar com mais detalhes, sentir, né, aquilo que eu estou fazendo, repetir. Isso é também observar criticamente, porque aí eu, né, mais do que o outro, eu me revejo, né? Eu me redesenho, porque eu estou ali brincando com a coisa, sabe? Eu estou ali fazendo, descobrindo, igual criança, sabe? A criança é maravilhosa, gente. Bota alguma coisa na mão dela, ela vai, ela descobre, né, como é que funciona, e ela vai dizendo para si mesma, assim, nossa, que isso? Ela se surpreende com ela mesma, né? É muito doida. Nossa, que isso? Eu não sabia que isso podia fazer. Ela ainda comunica para o outro, olha, isso aqui pode fazer isso, eu não sabia que podia fazer isso. Né? A gente fica feliz consigo mesmo, que a gente vai descobrindo. Mas como a gente é adulto e a gente, né, sabe que tem que usar ou pode usar isso em outro momento, eu anoto como foi o procedimento que eu usei para chegar aqui, né? Fiz tal coisa. Aí eu vou delimitando, né, isso para poder fazer de novo, sob controle, né? Assim, eu sei como fazer. Se me chamarem e me pagarem para fazer isso, eu tenho por etapas. Como é que eu posso ofertar isso para alguém e cobrar por isso? Porque eu já vi amigos assim, eu faço tal, vou lá fazer tal. E aí falou pro cara, eu faço meia hora. O cara demorou 2 horas. Aí nunca mais chamaram ele para fazer tal coisa. Ele não soube prever, né, o que poderia acontecer ali. Tinha muita tecnologia no meio. E aí aconteceu uma pá de imprevistos, assim. Ele não foi desenvolvendo, ele não conseguiu se rever. É isso que eu quero pontuar. Alguma questão mais, gente? Pois é, com isso tudo que você falou aí, eu já estou até repensando o que eu ia fazer. Acho que eu já vou mudar tudo. Não vou fazer, não. É muito bom, né, Janete? Eu estou aqui pensando, repensando. Já vou mudar a história. Eu já estou vendo que, no meu caso, né, eu gosto. Eu acho que, acima de tudo que você disse, além de ser algo que seja meramente nosso, pode ser algo que possa vir a atingir a sensibilidade do outro, ou até causar transformações, né? Como eu até anotei, né, você disse imagem e economia, imagem e ecologia, imagem política. Às vezes a gente pensa muito, vai lá, faz um desenho, faz um quadro, mas um vídeo, ele instiga muito mais a atenção da pessoa, porque ela se vê, principalmente, quando você fala sobre o lugar que você está, ela se vê inserida também naquele vídeo.
Não sei se eu estou errada falando isso. Mas eu acho que eu posso chegar a mudar mesmo, transformar um pouco a mentalidade do outro através de uma videoarte, de um vídeo, de um documentário que eu possa vir a fazer. É isso mesmo? Tipo, eu olho para uma imagem e me identifico com ela, seria isso? Não, seria eu olhar para uma imagem e querer me identificar e talvez ela me propor algo que eu queira mudar, que não está bom no meu ambiente, que não está bom na minha cidade, na minha vizinhança. Um meio de uma arte educação, de uma arte formação. Sim. Sim, nesse sentido também. Porque a gente imagina que as imagens elas são mudas, né? Muitas pessoas imaginam isso, né? Que as imagens não falam, que elas são passivas, que eu chego lá, eu contemplo elas, né? Extraio alguma coisa dali e vou embora. Mas não, as imagens elas falam. O que eu vejo me olha, elas me olham também, né? Tem alguns autores que tratam isso na atualidade. Para mim diz muito, né? Diz o que o outro está vendo e diz também o que eu quis expressar. Sim. O que eu quis dizer. Olha, dependendo do autor que a gente for buscar, a gente vai entender a imagem sobre vários pontos de vista. Em Walter Benjamin, a gente tem a imagem dialética. Em Didi Uberman, a gente tem a imagem crítica. Em Perniola, Mário Perniola, o italiano, a gente tem a imagem quanto enigma. Em Deleuze, a gente tem uma imagem cristal. Em Rancière, a gente tem uma imagem que é, né, uma imagem política, ou uma imagem pensativa, né? Tem um livro dele só sobre a questão da imagem pensativa. Então, dependendo do autor, a gente, né, e a afinidade que a gente tem com o que ele escreve, a gente vai se filiar a uma dessas ideias. A gente tem o Sartre, né, que também tem uma ideia sobre imagem, né? Primeiro vem o objeto para ele, depois vem a imagem, que é o contrário, por exemplo, do Maurice Blanchot, que é o francês, que tem uma outra ideia sobre imagem. Para ele, a imagem ela é o horizonte, né? Ela nunca chega, ela está ausente, ela é uma presença de uma ausência. Enfim, tem assim, um arcabouço de autores assim, que a gente pode utilizar para estar entendendo a imagem no contemporâneo. Jean Baudrillard, né? Jean Baudrillard é um crítico distópico da imagem. Você podia passar umas referências. Isso aí daria um curso, cara. Isso aí daria um curso inteiro. Eu fiz 3 vezes esse curso, porque... Dá uma olhada, ver se... Dá algumas referências, assim, básicas, para a gente poder... eu vou colocar lá Eu vou colocar aqui no grupo. Tem textos também escritos sobre isso, né? De autores brasileiros, lá da UFMG mesmo, tem muita gente discutindo sobre isso, lá na Belas Artes. Né? Daisy Turner é uma delas, né? Uma professora de lá. O Stefan Uché também é um outro cara que discute imagem ali na Belas Artes. Enfim, Eduardo de Jesus. Tem muita gente bacana. Sim. Mas, assim, estou problematizando mesmo, porque o buraco é mais embaixo. Né? Quanto mais arcabouços teóricos, né? Quanto mais referenciais, quanto mais a gente enriquecer essa imagem, que até então era uma imagem que a gente usava para representar, para ilustrar, né? Para registrar, para documentar. Quanto mais a gente enriquece teoricamente essa imagem com referenciais, mais a gente tem mais ferramentas, gente. A gente tem mais ferramentas, a gente vai tendo mais opções, né? Isso porque a gente não está falando aqui também do conhecimento popular, né? Ainda há pouco a Suelen falou sobre a questão da música popular, né? Da guitarrada e tal. Vocês imaginam o que o cara tem que rebolar no comércio das pequenas cidades para poder vender seu produto? Como é que ele pensa a imagem e ou como ele vai vender aquilo se ele não tem acesso a nenhum desses... Vocês são privilegiados, vocês estão tendo acesso a esses autores e tal, né? Mas e essas pessoas que não têm acesso? Eles inventam, eles criam suas próprias estratégias.
acha que tem uma coisa muito empírica, não? Assim, nessas situações, assim, uma vivência muito do cara de ensaio e erro, assim, o que funciona, o que não funciona? Tentativa e erro. Necessidade. Mas mais do que isso. Porque você pode ter necessidade, mas não funcionar. É muito no ensaio e erro, vocês não acham? E O que fica vocês acham? frustrante. Eu acho que está muito ligada no caso, se eu que entendi certo, né? Porque a gente vê o pessoal vendendo óleo de cobra no mercado, que até hoje você vê aquelas rodinhas que passa na pele para não sei o quê, para chamar não sei o que, garrafadas. Então, até hoje tem um cacheiro, né? O cacheiro viajante, a história vem de... Eu acho que funciona isso, é a necessidade, é o comércio, é a sobrevivência e a criatividade. Está tudo, né, interligado, mas eu acho que é a necessidade de sobreviver mesmo. Eu acho que a criação, ela não que ela independa de procedimentos teóricos. Meus cachorros estão insuportáveis hoje, gente. Não sei se eu vou conseguir falar. Eles são muito chatos, porque o Sérgio não está aqui, aí eles ficam muito agitados, sabe? É horrível. Eu acho que a criação, ela independe da questão teórica, desse arcabouço, né? Eu acho que quando você cria, você tem uma certa... Você é rei daquilo, na verdade. Você é o rei. É engraçado porque, não sei se todo mundo conhece Aldir Blanc, talvez tenha ouvido falar porque ele morreu de Covid recentemente. O Aldir, para mim, é um dos maiores gênios da música brasileira, um dos maiores poetas, né? E ele falava muito isso, que quando ele estava escrevendo, ele era o rei daquilo. Não existia ninguém melhor do que ele. É claro que ele era um cara extremamente estudado e que tinha toda uma leitura, mas eu acho que é mais ou menos isso, mesmo que a pessoa não tenha um acesso muito grande a teorias, enfim, essas coisas todas que a gente tem, né? Eu acho que quando ela está criando, ela reina naquele lugar. Eu já criei muito assim. Eu já criei muitas coisas sem ler absolutamente nada. Eu acho isso muito interessante. Porque aí depois você vai começando a buscar algumas coisas. Opa, olha que legal, isso aqui tem a ver com o que eu estava fazendo lá. E aí você vai criando esses canais, né? Mas criar dentro de uma perspectiva... É claro que eu não estou querendo dizer que criou do nada, não é isso, né? A gente tem todas as referências da gente, que vem junto com a gente como ser humano, coisas que a gente tem da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que a gente convive, enfim, essas coisas todas que formam a gente. Mas eu acho que quando você começa, você tem uma ideia, eu acho que o principal da arte, da criação em arte, é a ideia. Quando você tem uma ideia, você se apega nela, e a arte também é insistência. A arte é insistência. Você tem que insistir. Se você não for uma pessoa insistente, você está fudido. Você não é artista. Você pode buscar outra coisa, vai fazer outra coisinha. Vergonhice também. Não pode ter vergonha. Tem que a insistência. Então, assim, você tem uma ideia e você insiste nela. Você insiste nela. E o caminho que você percorre com essa ideia é que é o mais difícil. Os percalços desse caminho, como que eu vou desenvolver essa ideia, como que eu posso buscar referências, ou não, né? Então, eu acho que o caminho da criação, ele é muito isso. Eu acho que é essa coisa de ser rei naquele lugar, né? Naquele instante, naquele momento. Então, os caras não têm nenhuma dessas referências que a gente tem. Eles vão parar de criar, eles vão parar de solucionar seus problemas, eles vão parar de brincar, de gozar. Não. Claro que não. Independente, cara. Independente. Eles vão lá e produzem. Eles vão lá e falam. Vocês querem mais eu acho que também tem uma coisa que eles podem não ter as referências que a gente tem. Mas eles têm outras referências. Outras referências, Vocês que querem mais eles buscam. Vocês querem um exemplo? Olha, lá na Praça 7, lá em BH, vocês já viram que sempre que a gente desce ali tem uma rodinha. Aí tu vai ver quem está no meio dessa rodinha é um cara que está lá com uma cobra, está com uns pedaços de vidro no chão e tal. Eu sempre parava para ver isso. Cara,
ele rola por cima do vidro, ele engole a cobra, nossa, ele faz um Mas aí monte de onda. modernidade. Não sei se tem uma modernidade agora. Agora tem um sonzinho, um fone que sai um som e que os caras que também vendem chip da TIM, de não sei o que, agora estão usando. Vai vendo uma certa modificação. Antes era no gogó, aí depois demoraram. Agora é verdade. Nossa, que é pequenininho, é que fica... Mas não é incrível? Cara, é uma performance. O lambi-lambi. Lembra aquele passeio lá no... do lambi-lambi. Eu lembro... Palácio das Artes? Desculpa. O lambi-lambi do Palácio das Artes. Lembra do parque, Ricardo, que nós fomos? Sim, sim, sim. Lembra do lambi-lambi lá? Moderno? Dos cavalinhos para a gente sentar e tirar foto, né? Quando a gente fez aquela viagem lá para na hora, com aquela... Moderno, né? Me arrependi de não ter feito, né? Porque nessa pandemia esses caras faliram. Assim, são performances, né? Como a Lu falou, isso em muitas teorias, né? Tudo, falando da onde eu conheço, tudo que o Rolando criou na biodança foi por ele mesmo. Algumas coisas só estão sendo explicadas teoricamente agora, foram toda experimentação. Então, ele fez dentro do teatro uma experimentação, depois ele descobriu que isso atingia as pessoas de alguma maneira, afetivamente, e hoje a gente consegue explicar, até teoricamente, nem tudo, e neurologicamente, os efeitos da música e do movimento, por exemplo. Mas tudo foi ensaio, tudo foi da cabeça de observação, pura observação, com todas as influências, como a Lu fala, do que a gente vive cotidianamente, porque nós todos somos influenciados, né? Eu só queria colocar uma questão que me passa hoje, que é tão difícil hoje ser original, né? Porque a influência é tão global, não sei se vocês pensam assim, mas é raro a originalidade, assim. A originalidade está em mim, óbvio, mas eu digo assim, a influência está tão globalizada... Parece que tudo já foi feito. Não é nem o que vai ser produzido, mas mais da influência. Assim. Você vê pelo artesanato, é tudo parecido, meio China. É raro um artesanato original, assim. Tudo é meio China, assim, meio produção em série. Não sei, eu fico pensando nisso. Ah, não, o meu é original. Eu discordo. Mas eu estou falando que não existe, estou falando que é raro. Em Amarantina eu fiz um trabalho muito original. Tem nada de meio original. Mas é aquilo que eu falei para vocês algumas aulas atrás. A gente tem uma preocupação muito grande com o conceito de originalidade. Sabe o que eu gosto? Eu não gosto de plágio, realmente uma coisa me incomoda. Mas não é uma questão de plágio, eu estou falando da influência. Eu entendi, Jô. Entendi. Entende? A gente tem essa coisa com a originalidade. Para os modernos, para as vanguardas, era importantíssimo ser original. Né? Conceito de gênio. A criação do conceito de originalidade é uma criação ocidental, né? O Ocidente criou isso. Né? Mas, assim, será que é só isso? De onde vem essa preocupação, né, com a gente? Por que a gente tende a produzir e, às vezes, a gente trava a nossa produção porque a gente percebe que ela está muito parecida com a de fulano, com a de Beltrano, com a de Ciclano, sabe? Ou, que é pior, a gente cria e, por não ter um arcabouço, né, de conhecimento, a gente acha que está descobrindo a pólvora. Essa é a pior vergonha, porque as pessoas que entendem, elas veem, olham assim e dizem, nossa, entende? Já foi, há muito tempo, já está datado, já está... Então, é importante a gente ter essas noções, né? De que a originalidade, ela foi muito importante em determinado momento, mas hoje ela já não tem mais a importância que era, né, que ela tinha em determinados séculos atrás. A gente tem que rever isso. Vocês querem um exemplo de quem produz sem estar minimamente preocupado com isso? Produz assim como quem
faz uma atividade cotidiana, assim, corriqueira. Vocês já viram um programa chamado Território do Brincar? Não? Eu vou colocar aqui no grupo. Está lá no grupo, no WhatsApp. Território do Brincar, gente, mapeia crianças produzindo seus próprios brinquedos no Brasil inteiro. Olhem, percebam o que elas utilizam para produzir seus brinquedos, como elas fazem. É muito lindo mesmo, é muito bonito. É maravilhoso, cara. Lembrei, maravilhoso. E olha, se vocês, se a gente for recuperar lá nas nossas memórias, né, lá atrás, a gente vai recuperar aquela criança que pegava e brincava com pouquíssimas coisas, areia, galho, folha, e já estava feita a brincadeira do dia. Eu cansei de brincar no chão e, sabe, quebrar clavícula, subir em árvore, chegar em casa todo sujo de terra, com as unhas cheias, todas negras, todo, sabe, cortado de planta que tinha me rasgado pelo meio do mato. Mas, assim, criava meus próprios brinquedos com aquilo que eu encontrava pelo meio do caminho, junto com meus amigos. Era muito comum. A gente tem isso em nós, né? Só que a gente foi sobrecarregado, né, com muita informação. Aí, volto a dizer, né, a história é um pesadelo do qual a gente precisa acordar. A gente está soterrado por história, né, por codificações, conceitos, né, valores, técnicas, né? Então, essas crianças, elas demonstram essa espontaneidade no ato criativo, sem preocupação com originalidade. Simplesmente elas fazem, né? Aí tá aí o link lá no grupo. Só mais uma coisinha em relação a isso. Uma vez eu vi uma reportagem que eu fiquei muito emocionado de eu acho que era um Globo Repórter. Aquelas secas do Nordeste, o nordestino é um forte, tá? O nortista é um forte, o nordestino é um forte. A seca, ela acaba com tudo, não tem nem chão para pisar, o chão racha, as rachaduras engolem o sujeito. O repórter foi lá visitar uma família no meio do sertão, onde não tinha água nem comida. Ele descobriu que as pessoas estavam comendo aquele barro da parede da casa para poder sobreviver. E aí ele foi ver o brinquedinho que a criança utilizava para passar seu tempo, assim, né? Gente, ele tinha uma fazenda, assim, tudo branquinho, assim, uns pedacinhos, uns objetos no chão, branquinho, tamanho de um pouquinho menor do que um dedo. Aí o repórter foi dando um zoom, assim, para ver o que era. Eram pequenos ossos de bichos que ele encontrava, e ele fez daquilo a sua fazendinha, onde tinha o gado, aí tinha as ovelhas, tinha os bichos lá e tal, tudo separado, cavalo e tal. Aí o repórter começou a chorar, cara, com aquilo. Então, é incrível, assim. A necessidade, concordo com quem falou aí, a necessidade cria, né, ela ajuda a criar, mas outras questões também estimulam o processo criativo. E, às vezes, a gente tem que criar estímulos para poder criar. Olha que doideira, né? Tem amigos meus que fazem isso assim. Por exemplo, eu conhecia um que usava LSD. Ele tomava e ele gerava o seu próprio estímulo ao processo criativo. Outro já tinha que conversar com pessoas, outro tinha que sair, vivenciar experiências para depois voltar para casa e escrever. Enfim, eu acho que a gente tem que gerar, né, estímulos a processos criativos e não esperar que eles aconteçam. Ricardo, eu pessoalmente gosto muito desse conceito, assim, assim, para mim foi muito importante aprender essa questão, assim, não do plágio, né, mas da possibilidade, assim, do plágio também, da questão da fotografia, né, do exercício, mas assim, porque eu acho que se torna mais possível também, sabe? Essa questão da originalidade, ela distancia a gente das coisas, assim.
distancia de você se achar capaz também, distancia de um ideal que não é possível, assim. E, enfim, eu gosto muito desse conceito mesmo, assim, pessoalmente. Acho que nisso daí o importante também é o processo criativo. Na hora que você está fazendo, tá com a cabeça livre para estar fazendo, centrado naquilo. E aí depois, sei lá, você está criando. Não é que você tem que pensar em algo, uma referência disso ou daquilo para fazer. Eu acho que você tem que ser livre e fazendo. E às vezes até pode ter referências aí que você, na hora que está fazendo, nem se dê conta, né? Porque a gente vai armazenando todas essas coisas dentro. Mas eu acho que o importante é você, na hora que está criando, ali está deixando a coisa fluir mesmo. A gente poderia partir somente do empírico também, né? Poderia ter um curso que seria só o fazer. Beleza. Mas ainda assim a gente ia ter parâmetros, né? Critérios e tal. Isso não ia deixar de existir. Por exemplo, tem uma universidade agora que é chamada Universidade da Vida, que é do Alain de Botton. Não sei se você já ouviu falar desse cara, Alain de Botton. Ele... cara, já é coisas assim que Paulo Freire já fazia, sabe? O próprio Chico, como é que é o nome do mineiro, gente, que faz biscoito embaixo das árvores aqui? Tião Rocha. Tião Rocha, educador mineiro e tal, para quem não conhece, ensina fazendo biscoitos de polvilho embaixo das árvores. E entre outras coisas mais. A dona Menina lá da Escola da Floresta, lá no norte, também no Marajó. Tá? Só que ela utiliza uma história indígena, conceitos indígenas, para poder ensinar. Escola da Floresta. Não confundir com a Escola da Floresta paulista, não tem nada a ver, tá? Essa Escola da Floresta é da floresta mesmo, porque é no meio da floresta. Então, eles partem vão fazer, mas não é aquele fazer das artes que a gente conhece, é um outro tipo de fazer. Tá? A gente tem também que saber diferenciar, né? O que se propõe enquanto fazer? Qual é a mentalidade que está ligada aí nisso? O Alain de Botton, ele é massa, o cara vai aprender matemática, sei lá, vai para uma padaria aprender matemática. Então, é tudo pautado na vida. Né? Ele propõe o resgate de questões lá dos gregos, traz para cá para o presente, os restaurantes ágapes, sabe? Onde as pessoas não comem em mesas separadas, elas comem numa mesa imensa, assim, aí separa os casais, sabe? Eles comem comida e depois eles se comem também, não sei se vocês sabem disso, porque no final, assim, os restaurantes ágapes, eles são assim, né? Comem as comidas e depois fecha as portas assim, todo mundo, né, rola um bacanal, assim, restaurante ágape é desse jeito. Então, aí na Escola da Floresta, ela já resgata procedimentos indígenas, sabe? Eu estou doido para visitar essa escola, antes que a tiazinha faleça, porque ela já está em uma certa idade. Né? Eu esqueci o nome dela agora. Então, há várias formas, cara, várias opções para a gente poder estar repensando maneiras de fazer, desconectada das maneiras que, né, nos ensinaram no passado. Né? Os gregos faziam isso, aprendizagem no cotidiano, peripatéticos. A Gilda está dizendo aqui. Os indígenas, né, nossos amigos indígenas também, né, faziam isso. A educação indígena é um menino indígena nas costas, observando, né, o que o pai está fazendo, o que a mãe está fazendo, ele cola, né, é uma educação vivencial de tudo que está acontecendo, assim, o menino vai fazendo, né, o pai pula no rio, a criança com 3 aninhos vai lá, pula, o ribeirinho, tu já vê criancinha nadando assim, num troço doido, sabe? E anteontem eu fui saber que a cerâmica, os procedimentos de feitura de cerâmica, lá para o norte do país, tem mais de 7.000 anos. A gente tende, né, a observar o Egito, olha que bonito, né, a civilização deles, 5.000 anos e tal. A nossa tem 7.000 indígena aqui, né, aqueles que a gente desvaloriza às vezes, é porque mora na floresta e tal. Primitivo, né? 7.000 anos. Cerâmica marajoara, 3.000 anos. Tapajônica deve ter mais de 3.000 anos. Se vocês quiserem saber sobre isso, Denise Pauchan, pesquisadora do Museu Paraense Parque Zoobotânico Emílio Guild,
Denise Pauchan, entre outras, Ana Maria Linhares. Enfim, opções não nos faltam na contemporaneidade. Aqui, vou soltar um documentário aqui no grupo para a gente ver 23 minutos, tá? Aí a gente retorna para cá. 23 minutinhos, tá, gente? O nome do documentário é Surplus. Como? Surplus. Tá lá no grupo.